Queridas águias, estamos de volta em mais um podcast Como Águias. E hoje o nosso podcast vai trabalhar de um assunto que nós já pincelamos esse assunto em alguns outros podcasts. Mas é um assunto muito importante de ser abordado, é um assunto realmente essencial, é um assunto que ele é libertador, ele é transformador de vidas, ele retira pessoas de um lugar de grande sofrimento, retira pessoas de um lugar de impedimento de serem de fato quem o Senhor as criou para ser, vivendo plenitude, e arranca essas pessoas de um lugar de mediocridade de vida, porque elas estão presas não pelo fato de não conseguirem realizar, mas porque estão aprisionadas em situações traumáticas vividas, em dores, em alguns acessos a experiências que elas não conseguem acessar e por isso não sabem porque agem da forma que agem ou sentem o que sentem, e aí elas estão nesse sentido de mediocridade porque elas estão sempre aquém do que poderiam ser, do que poderiam viver, do quanto poderiam se abrir para novas experiências, para novas realidades, enfim. É um podcast que eu acredito que vai te impactar, que vai ser muito importante para a sua vida. E se der tempo, ele ainda tem uma segunda parte, onde a gente vai trabalhar a questão de determinados dons que o Espírito já nos trouxe e que muitas vezes não são desenvolvidos, dependendo da igreja na qual estamos. Às vezes a gente joga para aquele pensamento do é coisa da minha cabeça, e a gente acaba negligenciando uma ação poderosa do Espírito Santo, seja para destravamento, seja para revelação, seja para empoderamento, seja para manifestação da glória de Deus. Tanta coisa maravilhosa, poderosa que fica perdida porque o dom está ali, ó, amarradinho, aprisionado, enterrado literalmente. Então esse podcast vai ser poderoso, fique atento, vai falar muito ao seu coração. Agora, eu preciso de você. Como? Eu acredito tanto que há muitas pessoas que vão ser impactadas por esse podcast. Mas se você assistir e não comentar, o YouTube, ele não vai entender que esse podcast é de fato o que diz ser ou promete ser, né? Algo poderoso. E ele não vai entregar para outras pessoas, vai ficar esquecido. Então me ajude. Não deixe de comentar. Me ajude curtindo, me ajude compartilhando, se inscrevendo aqui no canal, ativando as notificações e sendo um comigo em missão, nessa missão que o Senhor nos entregou para que muitos homens e mulheres possam ser livres para voar, porque como diz a minha camisa, foram feitos para voar. Então vamos juntos em mais um podcast Como Águias, e hoje nós temos uma pessoa especial, uma amada. Eu ouso dizer que ela é como uma filha espiritual, que me dá muita alegria, e quando eu a vejo, quando eu olho o quanto ela se desenvolveu e o quanto há pouco tempo era uma menina que sabia tão pouco da realidade espiritual e hoje tem tanto a dar. E eu fico maravilhada já colocando ela ali para liderar, para entregar coisas, para capacitar pessoas. Meu Deus! E quando você a conhecer, você vai saber, isso pode acontecer comigo também. Então, conheçam agora a minha amada, querida, maravilhosa Areta! Seja bem-vinda! Obrigada! Areta, eu quero que você se apresente ali para quem está te acompanhando. Oi, gente, meu nome é Areta, eu tenho 30 anos. De convertida eu tenho quase 10 anos e eu tenho aprendido do Senhor que Ele é poderoso para fazer coisas que a gente nem imagina. E o que eu quero contar aqui hoje para vocês, eu creio em nome de Jesus, você vai se identificar e saber que na sua vida Deus também pode fazer muito mais. E é muito mais de verdade. É isso aí, infinitamente mais. É sobre isso. Então, Areta, o que eu quero começar aqui esse podcast? Eu quero começar sabendo um pouquinho dessa Areta. Vem de uma família funcional, disfuncional, como é que era isso? Tá. A minha família é um pouco disfuncional. Tá. Porque a minha mãe era noiva, engravidou, aí acabou, não chegou nem a casar. Eles continuaram juntos por um tempo, mas separaram, eu ainda era bebê. Tá. Aí minha mãe casou de novo, eu tinha 3 anos de idade. Tá. E eu cresci com essa figura paterna sendo meu padrasto. Ah, tá.
Então é só um pouco disfuncional, porque ele é como um pai, eu chamo de Tá. pai, então é pai. Então você E- viveu já a adoção. Sim. Engraçado, não estava aqui no script. Script. Sim. Hoje eu estou enrolando a língua para falar script, mas ok, não estava aqui nele, a gente não ia falar, mas você vive algo da adoção. Fala um pouquinho sobre isso. Meu Deus. Em muitos momentos da minha vida, pós-conversão, eu pude ver como Deus já ministrava o meu coração sobre isso. Uau. Na minha própria vida. Porque, não sendo meu pai, mas escolhendo ser, Isso. o meu pai me ensina muito. Uau. Sobre amor, sobre perdão, sobre ensino, sobre não tratar desigualmente os filhos. Todos são Uau. filhos. Uau. E quando eu olho pra Deus e eu olho pro meu pai, eu digo, meu Deus, é tão parecido, mas o Senhor ainda é maior. E Então, peraí, olha que coisa linda que você está falando aqui, Areta. Quando você olha para o teu pai adotivo e olha para Deus, você consegue fazer essa relação. Sim. Ou seja, desse pai que escolhe te amar e é um pouquinho diferente do biológico, porque simplesmente ali é fruto de um relacionamento sexual, que a gente sabe no que, né, o encontrozinho, o que é que nos gerou e não é menos importante, mas é tipo assim, é meu filho. E aquela outra pessoa que vem do nada e diz, não, aqui é meu filho porque eu escolhi te amar. Você consegue fazer essa leitura do Sim. pai que escolhe nos amar e diz, não vai ficar perdido aí não, vou dar meu filho porque você vai ser adotado como filho, porque eu quero te amar. E é essa adoção profunda de não haver diferença. Entendeu? Então é tipo assim, não é que você vai ser lembrado que você é adotivo, é se ninguém disser, ninguém sabe, porque é filho. E só há isso. Não há filho isso. adotivo, é filho. É isso. Eu tenho 2 filhos adotivos, né? E 2 filhas biológicas. E é impressionante. Um dia eu estava no médico e o médico perguntou alguma coisa e aí eu falei assim, não, é porque o nariz é todo meu. Como assim? Eu não sei, o nariz é alguma coisa que eu disse que era toda minha. E era um traço físico. Então, do ponto de vista científico, não tinha como ser, né? Mas você esquece. Você acaba esquecendo essa coisa. Não tem essa diferença. É filho. E isso somos nós somos filhos. E eu vi já um estudo que fala sobre as crianças adotadas, elas começam a aparecer aos olhos de quem convive Sim. com os pais. Uau. Então as pessoas vão olhar e se ninguém disser, ela vai dizer, nossa, mas tem teus olhos. Que E a pessoa por massa. dentro nem sabe, né? Mas é isso, é como se enxertado, sabe, na árvore e começa a dar frutos ali e ser parte. Que coisa interessante. E aí Deus te ministrava isso com relação à paternidade dele, com relação a você. Sim. Ou seja, você até começando a se parecer com ele também. Sim. Meu Deus, não só o amor desse pai, mas como a gente vai, ao conviver com ele, começando a ter os traços do pai, o jeito do pai. E quem olha já diz, é filha de fulano. Meu Deus, é isso. Não tinha nada a ver, né? Mas muitas vezes ao longo da minha vida o meu pai fala isso. Dos meus filhos, a mais parecida comigo é a Areta. Meu Deus. Mas é desse aprender, sabe? De estar junto, de dizer, caramba, isso aqui meu pai faria do mesmo jeito. Meu Deus. Então a gente começa, né? No Incrível. Senhor, a fazer o que ele faz, parecer como ele parece e agir como ele agiria. E você diz, não sou mais eu. Uau, que lindo, que lindo. É ele. É tão massa quando você fala dessa questão. Você não chama meu pai adotivo. E o seu pai biológico é vivo? É. Você tem alguma relação com ele? Conhece? A gente se fala assim, em datas comemorativas, Tá. só superficial. Mas pela presença do pai adotivo, que você nem chama pai adotivo, você chama meu pai, porque de fato ele é o seu pai. Sim. Você sente carência de dizer eu não tive pai? Não. É o que parece aqui. Então você disse, meu pai me ensinou sobre amor, suprida. meu pai. Que coisa linda. Acho que aqui já tem algo que Deus pode estar trabalhando, né, Areta? Em quem nos assiste, em quem nos acompanha. Muitas vezes a gente pode ter carências. E eu tenho lidado com algumas pessoas que me parece que elas se agarram com unhas e dentes ao que faltou. Seja a figura de uma mãe, seja a figura de um pai, seja a figura de um marido, seja a figura de um filho, seja de uma amizade. Elas estão tão submersas na dor da ausência
E elas se agarram tanto àquela figura que faltou, ou aquele relacionamento que não foi desenvolvido, que elas não conseguem se abrir para algo novo que Deus coloca na vida da gente para suprir e que pode ser ainda melhor do que se teria no natural. Então, assim, Deus interveio na sua vida e Ele trouxe uma figura desse pai que você está dizendo aqui que foi o meu pai, e você fala dele como meu pai. E não tem isso desse alguém que me adotou. Não, é meu pai. E com ele eu aprendi sobre o meu pai celestial. Que fantástico! Isso fala sobre redenção. Fala sobre o Deus que transforma mal em bem. Fala sobre o Deus que intervém e supre, fazendo infinitamente mais. Fala sobre o Deus sobrenatural. Concordas? Eu concordo muito, sabe? Pra mim, na minha cabeça, Sabe quando a criança vai dormir no sofá e ela acorda na cama, cobertinha, cuidadinha, Sim. ela diz, eu não sei como vim parar aqui. Muitas vezes eu olho pra Deus dessa forma. A gente tá num lugar, a gente acorda em outro lugar, em outra realidade, vivendo uma vida que a gente achava que era impossível. E a gente pode dizer, foi o meu pai que me colocou aqui. Uau, Sabe? que Me carregou no lindo. colo sem eu nem sentir, sem eu nem saber. Meu Deus. E me colocou nessa posição. E aí a gente sai desse lugar de olhar, porque eu tava ali. Não, agora eu estou aqui, porque o meu pai me colocou aqui. Isso é lindo. Isso. Ontem eu compartilhei um Reels em que falava sobre corrigir rotas, sobre experiências vividas. E muitas vezes, algumas experiências... Por que é experiência? É porque aconteceu. É verdade. É a verdade do que aconteceu. E você viveu aquilo. Então, você experienciou. O que não implica dizer que você tem que ficar preso naquela experiência. Você pode extrair algo dela e seguir. E dizer assim, eu errei na experiência, eu vou corrigir a rota, eu vou fazer o certo. Eu sofri na experiência, eu vou extrair o que desse sofrimento pode me fazer crescer, amadurecer. O que eu aprendi, o que me elevou, porque sofrimento também eleva, sofrimento também, né? O que dessa ausência eu consegui extrair e aqui o que eu recebi, Então, são decisões, a gente já está em outro assunto, mas está fluindo aqui, deixa o Senhor fazer. São decisões que nós precisamos tomar. E tem muito do olhar. Eu tô na cama, eu tô coberto. Você falou aqui, eu não tô mais querendo saber de onde eu vim, onde é que eu tava. Eu tô aqui. E essa é a minha realidade, que coisa boa. Então, o que eu posso extrair aqui de bom dessa realidade? E agora caminhar, avançar com o que tenho. Inclusive a gratidão de ter saído do lugar que estava, sim, né? Sim. Então, se eu olho pra aqui, eu vejo que aqui eu tô segura, aqui eu tô guardada, aqui eu tenho pai. Eu quero lá saber o que ficou lá atrás. Isso que eu vou desfrutar. Bate, arrasante. É sobre isso. Então, hashtag fica a dica. Né? Tem ensino aqui. Mas aí, você então lida com isso e você cresce nessa família um pouquinho diferente do que era ali o normal, digamos assim, né? Mas que não comprometeu a sua história, embora tivesse essa disfuncionalidade. Sim. Essa disfuncionalidade acabou produzindo algo muito bom para a tua história. Sim. Né? Inclusive na tua compreensão da paternidade divina. Que coisa. E nessa situação familiar, fora essa questão, tem algo que te marcou? Bom, teve muito o meu pai não me tratava com distinção, mas eu via muito isso na minha mãe. Que era biológica. Não de me tratar com diferença, mas ela sentia a falta da figura paterna biológica. Então foi uma dor que foi causada nela. Eu não tava nem aí, mas ela sentia isso. De que o pai deveria estar ali, o pai deveria prestar. E muitas vezes ela me levava até lá e tentava criar essa conexão que não tinha. Sim. Mas aí eu fui crescendo com esse olhar, sabe? De tipo... Era uma dor em mim que eu não sabia que tinha. Entendi. Mas a dor não era pela falta, era por ver a minha mãe sofrendo. Ai, meu Deus. Então ela se cobrava muito, ela cobrava muito de mim. E tava sempre ali. Então eu me sentia numa corrida pra tentar saciar e deixar ela feliz. Entendi. Não sei se posso colocar assim. Assim, eu tenho que suprir isso de alguma forma. Tá. Então eu cresci com esses pensamentos disfuncionais de eu tenho que suprir minha mãe, eu tenho que
dar a ela o melhor. Eu tenho que ser uma boa filha de verdade, de não errar nunca, porque ela já sofre. Meu Deus. Então, eu não posso ser mais uma que vai fazer ela sofrer. A gente já teve uns 2 podcasts aqui, que eu tô me lembrando agora, com filhas que cresceram sobre esse fardo esmagador. E é como você falou, são pensamentos disfuncionais e eles vão roubar energia, eles roubam energia emocional, eles roubam energia física, eles roubam saúde, eles roubam espiritualmente também tua energia espiritual, porque você está sob uma mentira. Né? Então, onde houver os pensamentos disfuncionais, que a psicologia vai falar das crenças limitantes, e eu não sei se posso dizer que são a mesma coisa ou que se um engloba o outro, mas é na mesma linha. Você acredita em algo, isso não está correto, isso é disfuncional, e você então começa a agir a partir do que acredita, a partir do que pensa, a partir do que como lê a realidade, a partir da sua perspectiva. E muitas filhas e filhos, isso não é só feminino, que fazem essa leitura equivocada, pensamentos disfuncionais sobre a mãe, sobre o pai, e aí passam a viver em função dessa figura, sentindo que devem algo a essa figura, sentindo que são responsáveis pela felicidade dessa figura. Meu Deus, isso é esmagador. Quando é que isso te veio à tona? Como é que você conseguiu descobrir isso? Eu já estava na Zoe, 2019, por aí, no processo de cura interior. Tá. E aí era, pra mim, o meu relacionamento com a minha mãe era tipo assim, perfeito. Perfeito. Uma mãe presente, sim, cuidadora. Eu nunca me senti cobrada nesse sentido de ser uma boa filha pra... Sim. Não foi algo que saiu dos lábios dela, Sim. sabe? Foi algo mais da minha leitura Sim. sobre a realidade que eu vivia. Tá. Então, pra mim, era um relacionamento muito bom. Uma mãe que era presente. Sim. Porque tem pessoas que não tiveram essa mãe presente. Você teve. Tive. Uma mãe que te amou, você se sentiu amada. Muito. Uma mãe que cuidava de você. Sim. Uma mãe que te agredia. Não. Abusava. Não. Batia, mas... Correção. Como toda mãe. Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô querendo caracterizar. Porque muitas vezes a gente acha assim, para eu carregar feridas que precisam ser curadas, ou algo que precisa ser trabalhado e que me aprisiona, quando eu penso na figura da materna ou paterna, teria que ser assim, uma coisa terrível. A mãe que teve o filho e foi embora, que quis abortar e depois abandonou na porta de uma casa, que nunca procurou, ou aquela mãe que criou, mas desgraça da minha vida, não te aguento. Nós não estamos falando sobre essa realidade. Mas por vivermos em um mundo caído, as nossas relações, sejam elas quais forem, elas são relações que vão precisar lidar em algum momento com a questão da iniquidade nos relacionamentos, da queda do homem, do pecado, das dores que infligimos uns aos outros, ainda que inadvertidamente, ainda que não intencionalmente, a gente acaba tendo que lidar com isso e no outro está esse reflexo da queda. Então é esse outro que ama, que faz o seu melhor, mas que em algum momento tem algo ali que produz uma ferida no outro, que também ao ler o que está acontecendo, lê de maneira disfuncional, por aí vai. Essa coisa desse resultado da queda na criação. Então você tem uma mãe presente, amorosa, cuidadora, e cuidadosa, mas você tinha algo que precisava ser tratado. Isso. E que eu não sabia. Tá. Então eu achava que era um relacionamento ótimo. Mas aí, em um determinado atendimento, foi tratado, né, a maternidade, se havia algo. Eu estava convicta que não. Uau. E aí, Jesus me levou nesse caminho, né, de momentos onde eu me sentia presa, de não conseguir expressar, de não ter voz. Uau. Porque somos coléricos na você família da minha colérica. mãe. E ela sempre foi essa mulher, sabe? É a minha vontade que tem que ser feita, e o certo é o certo e acabou. Eu também, colérica, coleriquinha. Papai, a misturinha. Na adolescência cheguei a peitar algumas vezes, mas aí logo fui colocada no lugar de estar debaixo do meu teto. E isso criou em mim... Quem nunca? Mas isso criou em mim uma
como eu posso dizer assim, me tirou de mim. Então eu não era mais colérica, eu não era mais... Te fez meio insegura com relação às suas reações, Foi. forma de Eu expressar. não muda, né? Porque o temperamento não muda, mas ele foi suprimido. Então, eu sentia a ira, eu sentia a explosão, tudo aquilo que o colérico tem, mas eu guardava. Tá. Sim, tá bom, tá bom. Então, dentro de casa, até em relação à minha irmã dizia, por que tu cala? Por que tu aceita tudo? Eu dizia, não, é pai e mãe, a gente tem que... Mas não era. E eu só descobri no atendimento que era essa relação de autoridade e eu sempre que estava aqui. Então era minha mãe. Mesmo que ela tivesse errado, não. Abaixa. Não. E aí podia ter até um desequilíbrio entre honrar pai e mãe e... Tudo foi desvirtuado, Desvirtuado, né? um desvirtuamento, isso aí. Então o olhar já estava comprometido. Não importa o que acontecesse, eu estava submissa. E isso lhe impedia de ser quem de fato você era. Em todas as instâncias. Em amizades, na escola, onde eu trabalhasse. Porque a gente tá falando de uma realidade que 2019. Então eu passei muitos anos da minha vida baixando a cabeça para qualquer figura de autoridade. Meu Deus. Eu sentia isso. E eu só descobri lá no atendimento. Que coisa. A partir da relação com a minha mãe, minha vida toda foi assim. Meu Deus. Eu fui colocada num lugar de agradar pessoas. Meu Deus. Então, porque eu aprendi esse caminho, eu preciso agradar minha mãe. Então, eu vou agradar todo mundo. E era assim que eu ia me... E você ia se anulando. Muito. Né? Pra agradar. E aí você falou lá atrás que tinha também uma relação com a dor que ela sentia, de o pai biológico não estar presente, de tentar fazer isso dar certo, e como você sentia a dor dela, e me corrija que se eu estiver fazendo errado, que eu não estava lá na sua vida, mas pelo que você falou, então, você com essa necessidade de vendo, sentindo a dor que ela tinha, você também ser a filha que vou te dar muita alegria, vou te dar, você não vai precisar sofrer por minha causa, né? Já que você tem esse sofrimento com relação ao meu pai, mas olha... E tudo isso é um grande caldeirão prestes a explodir, uma grande panela de pressão. Tudo tá lá dentro, guardado, escondido, tapado. E você já era crente? Já. Mas estava tudo lá. Areta, eu tenho, antes do nosso podcast, eu estava numa reunião com uma pessoa e ela me perguntando assim, quem é você? Porque a gente estava tentando traçar essa identificação para... me apresentar. Se eu vou me apresentar em redes sociais, em o que quer que seja, quem é Diomária? Precisam saber quem é Diomária. Diomária é a pessoa da batalha espiritual? Diomária é a pregadora? Diomária é a pastora? Diomária é a escritora? Quem é Diomária? E a gente foi ali trabalhando esse processo de autoconhecimento, que é fundamental para você, de fato, viver e realizar propósito de existência. E nesse autoconhecimento, a pessoa ia me perguntando e ia tentando dizer assim, não, mas você não é isso? E eu, não, isso aqui não. Se você me disser que eu vou ser isso aqui não sou eu. E à medida que eu ia ali, não, foi tão bom para mim, tipo assim, meu Deus, que convicção sobre quem sou, que convicção sobre o que eu carrego. E num dos pontos era, não, eu tenho algo para contribuir com a noiva do Senhor. Em quê? Cura interior. Por quê? Porque a noiva aprendeu que eu entrego a minha vida para Jesus, fiz o sinal, eu quero. Tudo se fez novo, está tudo resolvido. Porque houve uma deturpação na compreensão equivocada de um versículo. E aí distorceram o versículo e disseram, não, tudo se fez novo. Mas espera aí, a menina que entregou a vida a Jesus, essa menina carrega um relacionamento lá na primeira família, com a mãe, com essa figura, com o pai, com a forma como ela leu, como interpretou, isso está lá. E agora ela é uma filha amada do Deus vivo, mas dependendo dos processos que ela não viveu, ela nem consegue ver Deus como pai. Dependendo dos processos que ela não viveu, ela nem consegue aceitar ser amada. Dependendo dos processos vividos, ela vai achar que está sempre devendo a Deus e que tem que agradar a Deus, como tem que agradar a mãe, como tem que... Então, nossa, tem muita coisa para ser cavada. E eu dizendo isso para ele, eu preciso, tem algo que eu posso ajudar a igreja, porque eu acredito, Areta. E eu sei que não é sobre mim o podcast, eu estou aproveitando esse gancho para dizer assim, você pode ter pessoas que amam a Jesus, entregaram a vida a Jesus, mas carregam algo na sua história de situações traumáticas vividas,
e normalmente a gente só olha para elas, mas também de situações vividas, no natural, não foi um grande trauma, mas a forma como o relacionamento foi construído, como as experiências foram vividas, aquilo me fez ler o que eu estava vivendo, perceber o que eu estava vivendo, pensar a respeito, acreditar em coisas e me transformaram. E não foi necessariamente uma tragédia, uma desgraça que aconteceu naquele momento, mas o próprio desenvolvimento relacional. Então, eu quero reforçar isso aqui. Você está falando de uma mulher que havia se convertido, que amava Jesus, mas que na vida ainda tinha coisas que nem sabia que tinha com relação à figura materna. E aí você descobre. E quando você descobre, o que isso fez de diferença na tua vida em esferas, além do seu relacionamento com a sua mãe, que também deve ter feito diferença. O que mudou? Para quem está nos assistindo e você compartilhando comigo, vai entender tudo isso que eu estou falando aqui, blá, 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 não é blá, 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 é tentando reforçar. Cara, você precisa. Meu irmão, minha irmã, você precisa. Não é só levantar a mão e entregar a Jesus a vida. Porque entregou a vida a Jesus, agora você vai ter acesso a toda a verdade. Por meio do Espírito dele que vem habitar em você e que te conduz à verdade. Então pega isso aí, pega na mão dele, deixa ele te conduzir à verdade. E ele vai te mostrar áreas escondidas da sua vida. Foi o que foi com você. Isso. Para mim, são reflexos para a eternidade, sabe? São decisões ali tomadas a partir de uma revelação do Espírito. Meu Deus. Mas que me fez mudar e ter essa coragem. Nesse atendimento em si, em relação à maternidade, a verdade que Jesus me entregou e parecia não ter nada a ver com a resposta feita era: você tem voz. Meu Deus! Mas isso me guia até hoje, me leva até hoje. Eu tenho voz. Eu posso dizer, não gostei. Eu posso dizer, eu errei, tá bom, vou tentar acertar agora. Eu posso dizer, não quero. Yes! Bate, Areta! Porque com certeza tem tanta gente que tá assistindo que vai se identificar com isso. E eu vivia isso, de dizer, mesmo cansada, mesmo esgotada, eu tenho que pegar. Ai, fulano tá precisando, eu tenho que fazer. E depois dali, não foi imediatamente. Eu não saí de lá cheia de força, mas eu dia após dia ia, porque isso é um exercício que é dado lá nos atendimentos. Você vai na frente do espelho, você vai repetir a verdade. E você vai ao longo do dia dizer, é essa verdade aqui, eu me movo nela, eu faço isso. Uau. Então muitas vezes eu me sentia ali oprimida e o meu lugar mais fácil era se cala. Eu dizia, não, mas é que eu sinto que não é bem assim. Às vezes as palavras chegam, doíam ao sair, mas eu fui aos poucos podendo me posicionar. Dizer aqui não, o limite é esse. Então eu senti, sabe, que ao longo da vida eu deixava o limite ser passado, os meus limites. Sim. Então todo mundo tinha voz. Você se desrespeitava. O tempo todo. Você se anulava. Sem saber disso. Sim, não era um processo consciente. E aí eu comecei a dizer, não, isso aqui pra mim já foi demais. Não dá. Eu achei massa que um dia desse eu fui te pedir alguma coisa, você tem uma determinada posição ministerial e cabia a você fazer aquilo, era natural que eu lhe pedisse, era o caminho, estava tudo certinho. E eu disse, Areta, preciso que você faça isso. E você respondeu, Edi, hoje eu estou me sentindo assim, então eu não consigo fazer, eu não posso. E tá tudo certo. Eu digo, é isso, ok, vou colocar outra pessoa, tá bom, tudo jóia. Fato. E aquilo eu achei tão maduro. Foi respeitoso, não foi de alguém que... Nada, respeitoso, claro sobre limites e compartilhou o que estava sentindo. Como isso é necessário para relacionamentos saudáveis, Areta? A grande questão é, se você não sabe e não descobriu o que carregava, qual era a causa, qual era a raiz, o que foi que aconteceu ali no passado, o que você acreditou, quais eram os pensamentos disfuncionais, quais eram as mentiras que te prendiam, o que ia acontecer nesse evento que eu estou citando? Você ia me ouvir, você não podia, mas você ia dizer, tá bom. E lá ia você se acabar. Então, isso é libertador, não é só cura, é libertação também. Sim. Por isso que é tão importante. E você percebe isso te mudando. No teu relacionamento com a tua mãe, isso mudou? Muito. Tem algo que você quer pontuar? Eu acredito que foi estabelecer esse limite com ela. Tá. Então, o que ela me pedisse, eu tinha que fazer. Onde eu estivesse, do jeito que fosse, eu tinha que fazer. E aí eu me vejo hoje, uma pessoa que pode
pode dizer isso Sim. sem ter o relacionamento quebrado, meu Sim. Deus. E, mãe, não posso hoje. Eu vou ver se dá. Tá. Sabe? E eu tinha muito medo da resposta. Então, as primeiras vezes que eu ousei, eu ficava naquele medo, meu Deus, ela não vai me amar mais, ela não vai querer mais, ela vai dizer que eu tenho que fazer e acabou, eu vou ser obrigada. E isso, aos poucos, essa voz foi calando dentro de mim. Tremendo. E o meu relacionamento com a minha mãe hoje é maravilhoso. Tá vendo? É de realmente dizer, mãe, não tô bem, não dá. Ela dizer, não, filha, vá se cuidar, porque ela é essa mãe Exato, ela é amorosa, amorosa. ela sempre foi, mas eu que não via, Sim. sabe? O meu olhar tava em, eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer sim. Eu não quero ver ela brava, então eu tenho que dizer sim. Por construções que você mesma fez. Então, como é importante, não é, Areta? E isso também deve ter afetado ministerialmente, como eu já dei o testemunho aqui. Enfim, achei lindo isso e queria cortar, fico pensando em cortar já esse pedacinho que você falou. Não sei se você vai lembrar o que você disse. Muitas vezes eu digo algo que não consigo lembrar imediatamente. Você falou do quê? Você falou o que eu aprendi com isso? Como é que isso repercutiu na minha vida? Eu aprendi que eu posso errar, que eu posso depois tentar acertar. Você falou algumas coisas, tu lembra? Ok, tem que assistir de novo, então volta aí e assiste que tem um ensino poderoso. Mas teve algo mais na tua vida? Isso aí com certeza foi uma chave. Então, Sim. a chave do você tem voz. E deixa essa voz sair, né? Essa voz, antes de a gente pular para o segundo ponto, foi só com relação a poder se expressar do ponto de vista de não gosto disso, não posso agora, não tenho intenção, não é esse caminho. Ou também tinha a ver com se apresentar, dizer eu posso isso, eu quero isso e eu sou capaz disso. Tinha algum impedimento nessa área ou não? Tinha. Então conta Eu queria aqui. dizer não, mas tinha muito, porque eu sempre fiquei nos bastidores. Tá. E é agradável pra mim até hoje ficar nos bastidores. Meu Deus, me coloca numa salinha pra eu orar ali, sozinha tá top. Me coloca na secretaria pra trabalhar, no cofre de computador. Pra mim isso era maravilhoso. Só que era um engano. Era um engano. E eu vejo isso que eu tenho tanto a falar, eu consigo ouvir as pessoas, eu consigo, não tô querendo me engrandecer, sabe? Mas são características ali que eu consigo ouvir, ponderar e Filtrar. ser esse ombro amigo que as pessoas precisam, sem colocar um julgo sobre a pessoa. E muitas vezes eu tava aqui, não sou eu, não posso. Vou até ouvir, mas eu não vou intervir. Não tem o que dar, não tem o que eu Em contribuir. amizade, sabe? A pessoa dizer, o que é que tu acha? Eu dizer, não sei. Quando sabia. Sabia. Ou tinha uma noção, ou Tá. tinha um conselho pra dar, eu não dava. Orar por alguém, Meu Deus. orava só no secreto. Ah. Entregar algo que Deus está ali, dando a impressão, movendo, eu dizia, não tenho essa voz. Então Meu a chave Deus. que Jesus entrega do ter voz não é só em relação ao que eu não gosto. Eu tenho voz, eu posso abrir a câmera do meu celular e dizer, gente, hoje a Bíblia, eu lendo, isso saltou aos meus olhos. Uau! Eu posso ligar pra alguém e dizer, olha, eu tive essa impressão aqui e eu quero orar por você. Uau, Quem era essa que tava ali escondida, sabe? Ai, dá uma palavra aqui para quem está nos assistindo, Areta. Me esquece agora. Encoraja essas pessoas. Há tanto para ser ministrado, para ser entregue. Por tantos que não tem que ser um pastor, um mestre, um não sei o quê. Mas que está lá e pode fazer e às vezes está calado. Libera uma palavra que libera vidas. Amém. Eu libero sobre você essa coragem, essa ousadia para entender que tudo que a gente vive não é separado do Senhor. Tudo está ali, o Senhor está em tudo e nós precisamos falar. Nós precisamos ser bênção, nós precisamos usar essa voz para que as pessoas conheçam Jesus, para que as pessoas amem Jesus e para que elas vejam que elas também carregam Jesus. Você carrega Jesus, você carrega o Espírito Santo. Então aquilo que vem, aquela sensação, as suas redes sociais não é só para passar tempo. A sua vida, o seu trabalho, com quem você se relaciona, não é só para você ter um salário no final do mês. As pessoas precisam ser tocadas por Jesus. Você tem essa voz.
Você tem dentro de si um conhecimento de Deus que te faz entregar para pessoas pérolas. Você tem a chance de dizer para uma pessoa que está cansada e abatida que o Senhor te renove, que você seja cheio, que você consiga suportar o que precisa ser suportado, mas você é vencedor e você vê o olhar daquela pessoa mudar. Você é essa. Você não só é aquele que vai receber do Senhor. Você é esse e essa que pode ser boca do Senhor para fazer ecoar a voz do Senhor na terra. Amém, é isso. Isso! Muito bem. E só que teve outra área tratada, uma área aí sim, já não é resultado apenas das experiências vividas, mas uma área bem traumática. E fala um pouquinho sobre isso. Começando por não saber disso, né? Isso é muito importante. Eu não sabia que tinha vivenciado um trauma, né, nesse quesito. Aliás, na minha vida toda eu dizia, nunca tive nada traumático na minha vida. Uau. Sempre foi muito bom, muito reto, né? Um caminho Tudo perfeito. muito tranquilo. Então, quem me perguntasse, eu não saberia dizer, não acessava a revelação, né, dessa memória. Mas eu nem sei como entrar nisso. Mas eu descobri. Tá, foi num atendimento. Foi Tá. num atendimento da Clínica de Cura Interior, onde eu descobri que eu fui vítima de abuso Meu Deus. infantil, né? E. Ou seja, se te perguntassem, você diria não. Você diria não. Nunca aconteceu. Nunca. Tá. E algumas coisas hoje eu vejo já apontavam para isso. Tá. Então eu não conseguia ver nada relacionado com pedofilia, com crianças sendo maltratadas, com mulheres passando por violência doméstica, coisas assim. Eu não conseguia. Me dava, primeiro, uma vontade de chorar muito grande. Tá. E me dava um senso de justiça. Tipo assim, a gente precisa fazer algo. Tá. Diferente de só uma empatia ali, porque sensibiliza. Era uma coisa Não, mais... era muito mais forte. Mas eu achava que era a justiça. Tá. Eu quero justiça. Isso tem que ser, né? Justo. Combatido. Combatido. Tem que acabar com isso. Eu só pensava que era isso, sabe? E aí, no atendimento, Jesus foi muito maravilhoso. Me conduziu, assim, bem devagar. Porque eu acredito que foi um trauma tão grande que eu não podia ser aberto, assim, escancarado, uma porta aberta e vai e enfrenta. Existe um termozinho chamado recalque, que, assim, em linhas bem gerais, é tirar do consciente. E é como um mecanismo de defesa nosso. Então, tira do consciente e fica lá no inconsciente escondido. A pessoa não sabe que viveu aquilo, ela não lembra, mas ela viveu aquilo, mas recalcou. Foi jogado pro inconsciente, tá lá, não acessa, porque eu não sei lidar com isso, eu não aguento. Se eu for lidar com isso, eu vou surtar aqui. E o Senhor, esse é um mecanismo que é criado pelo Senhor no nosso organismo, né? Então, é uma defesa que nos protege. Embora uma hora precise ser acessado, porque tudo que está escondido está lá embaixo do tapete, isso aí vai dar bicho, vai estragar, tem que ser acessado, tem que levantar o tapete, varrer, mas tem que ser feito, tem um caminho para isso, tem uma forma para esse acesso. E o Senhor é um gentleman, né? Então, ele não joga assim, te joga lá. Está recalcado, seu organismo já entendeu que você não consegue lidar com aquele trauma, você não acessa conscientemente. Jesus te dá o acesso, mas não te dá de qualquer jeito. Então, eu estou tentando traduzir aqui esse cavalheirismo dele. Ele vai te conduzindo pouco a pouco, você recebendo, até entender. Agora pode, filha, acessa isso para você ser liberta. Como é que se deu esse caminho de Jesus revelando? Tá. Os atendimentos já estavam caminhando para o final. Tá. Tinha um número determinado, acredito que 12 por aí. Então, a gente já estava no 10º atendimento e estava top. Tá. Paternidade, tudo, Deus vindo, Jesus tratando comigo, me levando, passeando, lindo. Aí eu fui pra casa e tive um sonho. E aí, pelo menos comigo, eu sei que o sonho veio do Senhor porque eu não consigo esquecer. Então eu vou vivendo o dia após o sonho, mas aquele sonho volta. E volta, e volta. Sim. É algo que me incomoda. Sonhos proféticos. Isso. E aí eu mandei pra minha ministra, né, a ministra dos atendimentos. Olha, eu tive esse sonho, não tô entendendo, mas vou mandar. E era
eu tava na casa antiga dos meus avós e tinha nas minhas costas 3 caroços, 3 furúnculos, com a ponta amarelinha, só que era enorme. E eu me via criança. E eu ficava dizendo, alguém tem que estourar, alguém tem que estourar. E aí as pessoas que estavam no sonho diziam, a gente não pode estourar. Meu Deus. E eu agoniada com aquilo, doía muito. Era como se tivesse algo mesmo assim nas Meu costas. Deus. Aí entreguei. A ministra pediu pra orar, perguntando ao Senhor o que era. E no atendimento a gente perguntou. Ele então falou que eram 3 áreas da vida que precisavam ser tocadas. Mas que ele ia fazer isso um por um. E aí, os 2 primeiros foram difíceis, mas algo assim, desse relacionamento pai, suportável. Mãe, questões de base, de segurança, onde os meus olhos estavam, em quem eu cria que era a minha segurança, era nisso. E chegou o último. Uau. E aí, o último, eu cheguei já assim, sabe quando você chega num ambiente, mas você não sabe por que aquela angústia? Mas a minha alma já sabia que eu ia ter que enfrentar algo doloroso. Meu Deus. E aí eu fechei os olhos e eu me vi num quarto, que era o quarto da casa da minha avó, onde eu dormia quando eu tava lá. Era uma cama de casal. Não sei se pode dar detalhes. Mas... se você ficar à vontade, o que for confortável pra você. Ok. Então era lá o quarto, a cama de casal. Nessa cama tinha um mosquiteiro. E quando eu dormia, minha avó me colocava lá. Geralmente uma tia minha dormia comigo, mas na visão que eu tive era claro, então era de dia que isso aconteceu. Eu tava aqui na cama e eu via Jesus aqui do lado, em cima da cama, porque a cama era encostada na parede. E ele olhava pra mim e dizia, você vai segurar a minha mão, você não vai parar de olhar pra mim, você vai continuar segurando minha mão. Meu Deus. E eu sem entender muito bem aquilo, né? Então eu não conseguia virar. Não tinha. É como se algo impedisse mesmo. Eu só continuei olhando pra Jesus e eu sentia uma coisa pesando em cima do meu corpo, algo me tocando. E aí eu já comecei a chorar ali. Eu dizia, Jesus me tira, Jesus me tira, Jesus me tira. Ele dizia, tudo bem, eu vou tirar. E aí ele me pegava e me levava pra outro lugar. Meu Deus. Mas isso acabou comigo. Então eu não tive muitas pistas ali. Eu só voltei no lugar, né? Você acessou aquela memória de um jeito muito cuidadoso, que Jesus estava, eu tô com você. Que cuidado, que coisa linda. E aí, quando a gente voltou, né? A ministra disse que Jesus tinha me dado uma missão, que era estudar sobre fé. Meu Deus, você pergunta o que tem a ver. Exatamente. Gente, mas eu fui abusada. Eu já sabia ali. Sim. O clima ali era pesado, sabe? A memória, embora eu soubesse que era de dia, era fechado, era escuro. E aí eu vou pra casa, começo a assistir, a fazer devocionais sobre fé, sem entender muito. E teve o retorno. Nesse dia que ia ter o retorno, chegou uma mensagem no meu celular de um caso bem conhecido nacionalmente, onde falava de uma mulher que sofreu violência e que a justiça tinha dado causa para o agressor, causa ganha para ele. Eu nem li direito, mas aquilo já bateu em mim, eu comecei a suar, a tremer e não consegui, sabe, chegar onde eu tinha que chegar, que era na igreja. Mandei uma mensagem pra ministra dizendo que eu não tinha condições porque eu tava muito abalada. Meu Deus, olha isso. E Deus mandando eu estudar sobre fé, mas a minha fé foi abalada com uma notícia. Meu Deus. Sobre violência sexual. E na minha cabeça não fazia sentido nenhum. Aí a ministra falou, olha, é melhor você estudar mais uma semana e a gente volta. Então eu estudei mais uma semana sobre fé e disse, Senhor, eu sou forte, eu sou corajosa, tem que estourar esse caroço, me ajuda. Então a gente voltou e lá Jesus falou que ele tinha me mandado estudar sobre fé, fortalecer a fé, porque ele ia me mostrar quem era o abusador. Meu Deus. E aí eu já sabia, assim, pelo ambiente que foi, né, onde aconteceu, quem poderia mais ou menos ser. Provavelmente alguém da minha família. Sim. E aquilo me deu, sabe... Meu Deus. Uma agonia profunda. Eu dizia, Senhor, não quero saber. Senhor, não quero saber. Na hora do atendimento mesmo, eu já tava lá. Eu voltei pra imagem. Voltei pra cima. Não é
quando a gente fala desse voltei, por muito tempo na igreja evangélica, em alguns movimentos de cura interior, tinha-se a prática da regressão. E não é isso, não é sobre isso que a gente está falando, nós não atuamos com regressão. Entendemos que a regressão, se não for conduzida por um profissional habilitado, ela é extremamente perigosa. Então, não atuamos com regressão. Quando a gente diz voltar, é em oração pedir ao Senhor que dê acesso a uma memória. Isso. E aí você tem a memória, você se vê naquele lugar, você lembra daquilo. O ministro não está te conduzindo, dizendo, vá lá, faça isso. Não. Jesus, o que é que você quer me mostrar? Em todo tempo, sou eu falando com Jesus. Isso. As intervenções da ministra era de perguntas que eu tinha que fazer a Jesus. Tá, isso é muito importante. Nunca foi saia, levante. Vá em tal lugar, volte naquela fase da vida. Tudo quem me mandava fazer era o Senhor. E aí eu fechei os olhos, voltei, me via de novo ali, me via de mãos dadas com Jesus, e aí eu travei, eu disse, mas você me tirou daqui, porque eu tô aqui. Sim. Aí ele disse, pra ver quem e liberar perdão. Meu Deus. Aí eu não consegui. Uau. Ali eu já travei, eu disse, Senhor, não quero ver. Eu libero perdão, mas eu não quero ver. Só que esse não é o perdão genuíno. É isso aí, exatamente. Era só pra me livrar daquilo. Você só queria se livrar daquela angústia terrível. E aí ele encerrou o atendimento e disse pra eu estudar sobre perdão. Lição de mais uma semana. Mas foi poderoso. Porque a cada ministração, eu lembro que eu assistia muito Joyce Meyer. Sim. E cada vez que eu lia, e cada devocional, e cada texto bíblico sobre perdão, era aquilo... A palavra te transforma, Areta, transforma. E a minha visão era, Deus, eu não preciso realmente saber quem foi. Eu só decido perdoar. Isso, porque não é sobre a figura, a pessoa não era. Da ofensa feita, né? Não tinha nada sobre aquilo. É. Era eu entendendo o mandamento do Senhor. Isso. E que era algo que ia fazer bem pra mim. Exatamente. E aí nós voltamos para um atendimento. E foi um atendimento muito pesado. Embora eu tivesse convicção, a atmosfera espiritual era muito pesada. Então, em todo o tempo, foi Jesus que me disse a oração que eu tinha que fazer. Meu Deus. E ele dizia, você vai dizer agora... vou contextualizar o ambiente onde estava, né? Naquela dizendo. cama, Jesus ao meu lado, segurando a minha mão. Ele lembra que ele não deixava eu virar? Sim. Então, em todo o tempo, as lembranças que eu tinha, eu não conseguia virar. Nessa eu conseguia. Mas como eu pedi pra não ver, o meu olho não abria. Meu Deus. Então, dentro da visão que eu estava tendo, eu não conseguia ver. Eu só sabia que eu estava ali, eu sentia a mão de Jesus, eu sentia o peso sobre o meu corpo. E eu lembro da oração, até hoje. Meu Deus. Que era assim, em linhas gerais, né? Eu lhe perdoo. Que você encontre Jesus, que você encontre o Deus de perdão, de amor. Que nada disso que você fez aqui comigo traga sobre você o peso. Porque eu libero sobre você que você vai conhecer o Senhor, que você vai ser liberto, que você é amado. Isso é sobrenatural. Eu não tinha como fazer isso, criar Meu essa Deus. oração, sabe? Então, foi uma oração de perdão, mas de liberação de bênção. Meu Deus. E enquanto eu fazia, eu sentia muita náusea, vontade de vomitar. Era difícil, sabe? Sim. Respirar pra dizer. Mas quando eu disse o amém... Foi tipo assim, eu saí, Jesus nem me levou, a imagem mudou. Meu Eu disse Deus. o amém e eu já me vi num campo verde, Meu Deus. com um vestidinho branco, Ai. e Jesus segurando minha mão em pé já. E ele disse, pronto, agora aqui é o lugar de descanso. Meu Deus, Areta. E o que é que mudou, que de fato comprova que você teve essa experiência e foi cura? O que você sentia que acontecia na sua vida e que a causa era esse abuso que você nem sabia que estava lá recalcado? Eis a questão. Eu nunca consegui, até então, conviver bem com figuras masculinas. Tá. Tirando meu pai, que a gente sempre teve uma relação muito boa, era pesado, sabe? Era uma coisa tipo assim... Eu falava com os homens assim, tchau, não encosta em mim, oi, tudo bom? Tá. No máximo, assim, mas se pegasse muito tempo na minha mão, eu já não gostava. Até dentro da igreja? Qualquer lugar. Tá. Então, na igreja, ministrar sobre homens, orar por homens, era terrível pra mim. Meu Deus.
Aí eu lembro uma época que o comando era mulher, ministra e mulher. Eu dizia, glória, é isso, resposta de Deus pra mim. Não preciso chegar Porque você perto. precisava. Mas teve algum acontecimento que você precisou chegar e você sentiu? Sim. Antes de descobrir tudo isso, antes de descobrir o abuso e tudo, me marcou muito, foi um culto onde a gente precisava abençoar os homens. Tá. Então todos os homens foram chamados à frente e as mulheres tinham que ungir os pés deles e orar, tocando a cabeça. Eu só fui em um homem, porque quando eu me ajoelhei para ungir os pés dele, eu travei. Meu Deus. Eu só sabia chorar. E eu acho que quem olhava achava que eu tava cheia de Deus, derramando assim, dentro visão. Eu tava travada. Em angústia profunda. Eu sentia medo, eu sentia nojo. Meu Deus. Eu sentia vontade de correr, sabe? E eu só ficava ali dizendo pra mim mesma, eu tenho que liberar, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Devia o comando trazer foi uma orar. culpa, né? Por que eu não tô fazendo ou não? Eu não sei nem botar em palavras o que eu sentia. Era só tipo assim, a minha mente entendia que eu deveria estar fazendo algo e eu não conseguia fazer isso. E não sabia o porquê, não fazia ideia. Então eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, só consegui me levantar porque este homem deu a mão pra me levantar. Que eu entendi que o tempo já tinha acabado, que tinha acabado o momento. Deus. Porque eu fiquei ali travada. Meu Deus. Então eu nem escutava mais o que a liderança estava dizendo pra fazer, pra liberar. E isso foi antes do atendimento. Antes. Depois, o que é que sinalizou? E depois foi assim. Como tudo na vida, não foi mágica. Sim, é importante frisar. Mas eu notava que eu conseguia já, sabe, estender uma mão. Um irmão vinha me dar um abraço antigamente, eu dizia assim, sabe, fugia. Aí eu já conseguia de longezinho assim, ai. Aos poucos fui conseguindo abraçar. E sendo ministrada por homens, que antes era um sofrimento pra mim. Um homem estender a mão e me tocar, assim, mesmo liberando coisas de Deus, era um incômodo, assim, não precisa me tocar. E eu já conseguia, sabe, receber um abraço em uma ministração. Um toque abençoador. Sim. Meu Deus, realmente faz diferença. Né? Olhar um homem assim de perto, pra mim isso era impossível. Era um asco, sabe? Uma coisa assim. E aí depois eu me vejo essa mulher que diz, pode ter uma sala cheia de homens, eu vou entrar e vou falar e vou sentar. E eu não sentia medo mais. Que lindo, meu Deus. Eu não sentia mais uma insegurança. Foi outra realidade, Deus, sabe? Por isso que de fato você foi curada da ferida que lhe fizeram e você foi liberta. Porque normalmente onde há um ato de impiedade, de iniquidade, de pecado que fere, ali haverá uma atuação maligna. E você então é liberto, é curado e liberto. E você passou por esse processo. É isso que eu falo sobre. Então a Areta vai conseguindo, de fato, assumir a identidade verdadeira dela. Eu tenho voz. Eu não preciso viver acuada com medo de homem nenhum. Eu sou uma mulher amada pelo Senhor. Eu posso me posicionar aqui, posso dizer não, sim, chega. Então, é muita coisa que vai mudando na pessoa e vai te trazendo uma qualidade de vida infinitamente melhor. Inclusive do ponto de vista espiritual. Sim. Né? E algo pra mim que me marca foi que eu não ouvi isso do Senhor, mas eu entendi Sim. isso. Que a minha mente me colocava num lugar de achar que todo homem era um possível abusador. Importante falar. Mas como eu fui liberta e curada, isso sumiu dos meus olhos, sabe? Era como se inconscientemente tivesse uma desconfiança de homens o tempo todo. Sim. Qualquer homem pode me fazer mal, qualquer homem pode. E você pode. não sente mais essa perturbação. Não senti mais. Meu Deus, isso é libertador. Isso é. Ô, Areta, a gente já está encaminhando pro final. Mas eu queria fazer um podcast 2 para falar da questão dos dons proféticos. Sim, eu bem. Yes. Ok, guarda aí. Mas ainda nesse assunto, tem algo interessante, que você vai dizer assim, ó. Você estava lá no atendimento, não tinha muitas... As intervenções do ministro eram mais te apontando para Jesus. Então você perguntava muito a Jesus, Jesus, e isso? Jesus, por que isso? E você ouvia as respostas. Esses atendimentos nós chamamos de atendimentos proféticos, eles são muito poderosos, de fato, e está aqui o seu testemunho, né, para validar o que eu estou falando, mas é engraçado que não tem uma mágica no atendimento.
tem uma intervenção sobrenatural? Tem. Então, ali Jesus vem, traz algo, libera algo. Mas veja que você contou que em alguns atendimentos foi tipo assim, não, vai para casa, vai estudar sobre fé. E você precisou passar 7 dias, você contou aqui, lendo e estudando sobre fé. Fé foram 15, né? Aí voltou. Perdão, foram 7. Então, voltou, aí viu que ainda não estava pronto, volta de novo, mais 7. Então, 2 semanas que você precisou fortalecer a sua fé. E isso não foi o anjo Gabriel que veio fazer por você. E nem o próprio Jesus, no sentido de ele está em você por meio do Espírito dele, certamente o Espírito testifica o nosso Espírito, mas você precisou se posicionar e abrir a Bíblia e se alimentar do que poderia te ensinar sobre fé, sim ou não? Então eu queria que você falasse sobre isso. Você precisou buscar e se responsabilizar por algumas ações. Isso chama autorresponsabilidade no seu processo. Tinha um processo a ser vivido, Jesus estava fazendo a parte dele, o ministro estava fazendo a parte dele, você tinha a sua. E aqui, pelo que você contou, você tanto foi estudar, você foi ouvir pregação, você contou aí da Joyce, você foi declarar na frente do espelho a verdade. Então eu queria que você arrematasse um pouquinho com essa questão da importância da autorresponsabilidade no seu processo de cura e libertação. Certo. Assim, não é fácil. Não é fácil. E muitos dias eu acordava e não queria fazer aquilo. Ou sentia angústia, ou sentia medo, ou queria voltar, sabe, para o lugar de dúvida. Será? Não. Tinham dias que eu vivia o dia todo e no final dizia, meu Deus, as declarações. Tá. Então, de início foi bem difícil. Tinha momentos que eu estava ouvindo uma pregação sobre fé, mas aquilo não estava produzindo nada em mim. Eu trabalhava, né, numa secretaria que eu tinha a possibilidade de ouvir pregação enquanto digitava, enquanto arrumava algo. E às vezes aquilo era perdido porque eu estava focada em outra coisa. Sim. E aí eu tinha que decidir. Eu vou deixar e fingir que eu ouvi? Uau. Não, eu voltava, dizia, aqui, entrou alguém na sala, conversou comigo, eu perdi. Então eu vou voltar. Em alguns momentos, após descobrir do abuso, eu não conseguia conversar sobre isso. Depois, quando eu já comecei a conversar sobre isso, eu só chorava. Então, eu me vi também indo, em alguns momentos, pro lugar de vítima. Sim, De que contar, é perigosíssimo. mas foi algo que eu precisei passar para vencer. Sim. Então, eu agradeço ao Senhor pelas pessoas que me ouviram naquele tempo e que elas não alisavam, sabe? Tipo, ai, pobrezinha. Agora você vai explicar toda a sua vida a partir disso. Eram pessoas que olhavam para mim e diziam, mas você não tá mais nesse lugar. Jesus lhe tirou. É isso. Qual foi a verdade que ele entregou? Nossa, o que é? como isso é... Ai, aqui eu tenho que fazer uma intervenção. Oh, meu Deus, esse podcast tá maravilhoso. Porque é o seguinte, eu tava tomando banho, me preparando para cá e pensando... a gente recebe coisas, mensagens, né? E a questão das justificativas. Areta, o mundo das justificativas é um terreno, se eu pudesse aqui romantizar. Ai, como eu queria ser Lewis nessa hora, C.S. Lewis, que eu ia conseguir uma narrativa linda, você ia se emocionar, chorar. Oh, Deus, quem sabe eu chego lá um dia, Espírito Santo me ajuda. Enche de fé. Mas sabe aquela areia, se você puder imaginar aí, uma areia, como que uma areia movediça? Que você pisa nela e você não consegue mais sair. E quanto mais você faz força e se movimenta, mais você é sugado, mais você é aprisionado nela. Então, para mim, esse é o terreno das justificativas. Quando eu me apego muito a justificar o que aconteceu comigo. Porque eu tenho essa dor, eu tenho uma justificativa. Porque eu fiz o que eu fiz, eu tenho uma justificativa. Porque eu não fiz o que eu precisava fazer, eu tenho uma justificativa. Esse terreno da justificativa e viver nele vai te fazer afundar. Você não sai, mas não sai nunca. E toda a tua energia está em justificar. Mas olha aqui a explicação. Eu fui abusado. Olha aqui a explicação. Eu estava sofrendo. Olha aqui a explicação. Olha de onde eu vim. Olha o que... Isso aqui é uma areia movediça. Isso te engole. Você não sai. Então, e olha que eu indico muito. Minha filha, essa é uma psicóloga.
E tá aqui o Merchan, Éssila Nóbrega, mas é das boas, mamãe é, né, suspeita, mas é das boas. E é ministra de cura interior, acho que foi a tua ministra também. Olha aí, quanto testemunho lindo. Mas eu creio que a psicologia tem muitas ferramentas que podem ajudar. Mas às vezes eu percebo, não sei se é alguma técnica ou até um desvio de quem usa, em que eu fico ali alimentando a pessoa que sofreu só ali na causa do sofrimento. Foi isso, veio disso, foi por causa disso. E a pessoa se torna um justificador. E aí você traz algo muito importante. Eu estou aproveitando isso aqui, porque é muito importante, é chave de libertação. E aí não tem a ver com sai em nome de Jesus, tem a ver com sai você daí desse lugar de dor. Sai! Porque você viveu algo assim com o Senhor, Jesus veio aqui, você viu, Ele te tirou, você liberou o perdão. Então sai, chega, tem um canto novo para você ir. Dá passos para esse lugar novo, é um lugar iluminado. Não fica mais nesse quarto escuro, é um lugar iluminado. É disso, é a mágica. Não, mas você tem que querer. E aí você vai falar que tinha horas no seu processo, no comecinho, que você não conseguia nem falar. Depois você ia falar e só chorava. E depois você ia falar e só como era um sofrimento, como já na autocomiseração. E você está agradecendo por encontrar pessoas que não te colocaram aqui. Oh, sofra mais, chore mais. Você tem razão, é legítimo. Não, é legítimo, é legítimo. Isso aconteceu, nós estamos minimizando isso. Mas tem um novo caminho para você. Tem luz te esperando. E é engraçado falar sobre isso, porque na época, quando eu ouvia as pessoas dizendo, sai desse lugar, na verdade já saiu, né? Jesus já tirou. Sim. Sabe aquela coisa tipo, caramba, que insensato, né? Que insensível. Meu Deus, eu tô aqui expondo a minha dor. Mas quando eu comecei a vencer isso e dizer, é verdade, eu não sou vítima não. Então eu pude dizer do meu testemunho, como eu disse para uns amigos lá da nossa igreja, e eu disse isso rindo e dizendo, olha o que Jesus fez. Tu tem noção? E a pessoa me ouvindo, Areta, mas é um relato muito pesado. Eu falei, menino, mas eu tô feliz, eu saí. Deus, olha isso. Então, muda a perspectiva. A partir de uma exortação de sai desse lugar de vítima, eu me tornei aquela que prega o que me aconteceu como uma vencedora. Yes! Yeah! Hoje é o podcast da mãozinha. Mas isso é Deus lindo em nós, Uau, através de nós. É sobre isso. Que diz, não, eu tô te contando, não é pra tu ficar chorando, alisando minha cabeça, não. É pra tu saber, pra você saber que Jesus cura nossas dores. Não é pra gente ficar contando e as pessoas tendo peninha da gente, não. É pra dizer, mulher, acorda, foi em mim, é na tua vida também. Uau, é sobre isso. É sobre isso. É isso aí. Agora, pra isso, tem que desejar passar pelo processo, é difícil o processo, tem passos que precisam ser dados que são seus, Jesus vai pegar na tua mão, mas você precisa dar, tem responsabilidades que são suas, tem enfrentamentos que são seus, e a graça que a gente necessita aí é com Ele, e Ele tem para liberar. Ele é esse Deus que libera graça, por isso que Paulo está ali, e eu não aguento, mas a tua graça, é a minha graça que te basta. É a minha graça. Essa graça está disponível. Essa graça que faz você suportar uma hora abrir o olho e ver. Essa graça que faz suportar uma hora olhar no espelho e declarar. Essa graça que te faz voltar atrás e dizer, não, preciso assistir de novo. Bora. E essa graça está disponível. Glória a Deus por isso. Porque Ele diz, se achegue diante do meu trono de graça. Na hora que você necessita, e Ele está disponível para você. Então, debaixo dessa promessa, não tem quem segure a gente. Oh, glória! Areta, eu não posso terminar sem o nosso bate e volta. Então, vamos lá, hein? Tem que ser aqui, ó, rapidinho, viu? Seu maior presente? Deus. Sua maior conquista? Meu Deus, tem que ser rápido. Minha maior conquista... A minha voz. Uau! Yes! Algo que te estressa. Pessoas lentas. Preciso cuidar disso. Eu tenho dificuldade. Algo para fazer que te dá muita paz. Ficar olhando o mar. Eita Deus! Muita paz. Algo que te enche de alegria. Brincar. Sabe? Ter momentos leves, livres. Rir bem muito. Tá. Amo seu sorriso. Algo que te entristece muito. Ai, maus tratos. Maus tratos. Uma boa lembrança.
A minha infância na praia. Meus pais sempre gostaram de praia, então é isso. Estar na praia pra mim, eu acho que por isso me traz tanta paz. Tá. É bom pra mim. Ai, que bom. Uma bagagem pesada que ainda precisa ser deixada. Culpa. Ai, Sai em nome de Jesus. em nome de Jesus. Não dá agora pra gente trabalhar isso, né? No próximo, ok? Um grande desafio. Ser uma mulher incansável na fé. Eita. É um desafio, porque às vezes a fé fica... É. Não, mulher, levanta. Eu tenho também, eu queria ter uma fé mais estável, né? Você saber que, seja qual for a situação, eu creio e tô ali, nada me toca. Eu tenho meus momentos de fragilidade de fé que me incomodam bastante também. Vamos chegar lá, em nome de Jesus. Amém. Uma resposta de oração. Minha filha. Ai, então depois tem que contar isso também. Algum medo? Hoje não. Oh, glória. Meu Deus. Uau, é isso aí. Um sonho realizado. É essa libertação completa de quem eu fui um dia. Uau, que lindo. Isso pra mim eu achava que nunca ia conseguir. Que lindo. Um sonho a realizar. Não sei dizer. Jesus. Eu acredito que um sonho a realizar é ver a noiva, sabe, preparada para enfrentar as coisas que o mundo propõe, Sim. sem se vitimizar. Uau. E eu quero ser essa E você agente quer de ser agente transformação. disso. Sim. Vamos juntas. Em nome de Amém. Jesus. E o versículo da tua vida tem aquele chave. Para mim, e foi dado num atendimento, é Marcos 4:40. E talvez não pareça nada a ver, mas ele diz assim, quando Jesus exorta, sabe? Por que vocês estão com tanto medo? Acaso não tem fé? Uau. No barco, eles ali, meu Deus, de vai naufragar. Isso foi me dado como uma cajadada, mas eu guardei com tanto amor que disse, não, eu não tenho medo, eu tenho fé. Eita, Então uau, é que isso. tremendo, que tremendo. Ai, Areta, fui abençoada demais. Estou cheia de expectativa para a parte 2. E estou aqui cheia de planos para você. Sentada aqui, você falando em tantos planos, porque sua voz precisa ecoar. E o que o Senhor me permitir a fazer a minha voz ecoar, eu tenho muito algo que eu carrego. Eu sou voz ao som da voz de Deus. É algo dele comigo e é algo do meu chamado. Eu sou voz ao som da voz dele. Então, quando você fala de voz, eu fiquei aqui no que eu puder fazer para que a minha voz, ao som da voz de Deus, ecoe. Eu quero dizer que o Senhor me permita fazer também para que a sua voz ecoe. Amém. Ao som da voz dele. Para que muitos possam, de fato, receber o que vem da parte do Senhor para as suas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se despeça de quem nos assistiu, deixe uma palavra, ou ore, enfim, o que o Espírito te conduzir. Fique à vontade. Amém. Eu quero orar por vocês, mas também antes disso dizer que nada disso aqui é sobre a Areta, sobre a Diomari, é sobre Jesus. Então nós só podemos ter vida nova, ser livre de traumas, ter história para contar, receber voz, receber empoderamento, porque Jesus se deu por nós naquela cruz, nos perdoou os pecados, fez um caminho de volta para Deus, nos dá dia após dia a porção que é necessária para vencer. Então que você saia desse lugar de vítima, de dor, de estar sempre ali, que você entenda, olhando para Jesus, que tudo que você precisa já foi feito. Você é vencedor, mais que vencedor nele. Então, Pai, eu oro por cada pessoa que aqui veio assistir esse podcast, que com expectativas em Ti, Senhor, sonha com uma vida nova, longe, Senhor, das dores, longe, Senhor, de um passado traumático, longe, Senhor, daquilo que talvez nem ele saiba que gera tanto medo, tanta culpa, tanta dor. Eu oro, Senhor, para que esses homens e mulheres sejam livres em Ti, acessando, Senhor, aquilo que vem de Ti como verdade. Senhor, que o Senhor capacite cada um para ser voz em suas casas, em seus trabalhos, em suas escolas, em suas igrejas, Senhor, que esse espírito da profecia seja liberado nesse dia sobre a vida desses que ouvem e que a tua voz seja claramente ouvida, discernida, entendida, Senhor. Porque a tua palavra nos diz que nós, as tuas ovelhas, ouvimos
ouvimos a tua voz e reconhecemos o Senhor. Ó Deus, que cada um aqui seja capaz de reconhecer a tua voz e obedecer. Eu libero em nome de Jesus novas vidas em ti, mudadas, Senhor, transformadas e livres para voar alto como águias. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amém. E olha, tem águia macho e tem águia fêmea. Então a camisa aqui foi para as fêmeas, feita para voar. Mas eu quero estender esta declaração para as águias macho. Você também foi feito para voar. E que ambos, homens e mulheres de Deus, possam acessar toda a cura de que necessitam, toda a libertação de que necessitam. Sejam livres, livres, livres. Esse é o nosso anseio. E voem aos lugares altos que os aguarda. Em nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhar. E deixe os seus comentários. Nos ajude a podermos entregar este podcast tão edificante para mais irmãos e irmãs que precisam voar. Amém? Até mais no nosso próximo podcast com águias.